Olá pessoal, eu sou o Mauro Margalho e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a classificação de uma rede de computadores. Vamos lá? Bom, essa classificação ela se dá normalmente em função da área do escopo, não é? Da área de abrangência que essa rede, que as redes conseguem cobrir. Então, as redes elas podem se destinar a um espaço relativamente pequeno, né? E podem se destinar a uma série de espaços maiores. E tem várias tecnologias associadas a cada um desse tipo de uso. Então isso é que a gente vai ver um pouquinho hoje nessa nossa videoaula. Muito bem. Então a primeira classificação que a gente vai ver é a chamada PAN, Personal Area Network, ou seja, redes que tem uma área de abrangência, uma área de cobertura destinada a questões pessoais, né? Não é uma área de abrangência no nível de uma empresa. Então, normalmente, esse tipo de rede é uma rede que cobre, por exemplo, uma sala, né? Uma sala dentro de uma casa, um espaço bastante reduzido em termos de tamanho e as tecnologias que podem ser usadas para você interconectar dispositivos dentro dessa área mais restrita, né? São, por exemplo, o Bluetooth, né? Hoje já é uma tecnologia bastante disseminada. Você pode, por exemplo, trocar músicas de um celular para outro, você pode fazer uma série de operações entre dispositivos, né? Usando essa tecnologia chamada Bluetooth, ou até mesmo a tecnologia de infravermelho, tá? São tecnologias que normalmente têm essa restrição de acesso em termos de área física. Então, normalmente você designa esse tipo de rede como aquelas redes que são projetadas para atuar no máximo em 1, 2 compartimentos da tua casa ou da tua empresa. Se você se afastar muito, a tecnologia já não é capaz de permitir esse tipo de transmissão de dados. Então, normalmente a gente designa, né, dois tipos de recursos nessa classificação, né? Aquelas que são tecnologias cabeadas, mas que quase não se utiliza, né? Então a gente chama de PAN, Personal Area Network, quando é cabeada, e quando seria a não cabeada, que é a mais comum, né? Tecnologias sem fio para serem usadas nesse espaço, a gente coloca um W na frente, seria o WPAN. O W é de Wireless Personal Area Network, tá? E aí você pode conectar todo esse conjunto de dispositivos aí. Isso aqui é uma tecnologia muito usada nos projetos das chamadas casas inteligentes, né? Onde de repente o teu forno de micro-ondas ele tem algum tipo de comunicação com a tua geladeira, que tem algum tipo de comunicação com o teu aparelho com o teu condicionador de ar e assim por diante. Então, atualmente isso não é tão usado, a não ser em telefones celulares, mas a tendência com a chegada da internet das coisas, que é um tópico que a gente vai abordar aqui no canal mais à frente, muito provavelmente esse tipo de recurso, esse tipo de rede, né, as PANs ou WPANs, elas serão bastante utilizadas. Então a característica principal é de um espaço da atuação desse tipo de rede em um espaço mais reduzido. Quando você aumenta essa área de atuação da empresa, da rede, né, você já tem uma chamada LAN, Local Area Network, uma rede cuja cobertura é dita local. Tá, mas que área é essa? Qual seria essa medida? Bom, antigamente os livros de rede, eles traziam se você pegar um livro antigo de redes, eles trazem essa medida definida, tipo, até 500 metros é uma LAN. Mas os livros mais atuais, eles já não fazem esse tipo de abordagem, porque a tecnologia vai mudando, a tecnologia vai evoluindo, e é muito arriscado você
atribuir um espaço físico limitado, né? Com a mudança da tecnologia isso pode se ajustar rapidamente. Então, o que a gente trabalha hoje com o conceito de uma rede local? Que é uma rede que tem como abrangência ou uma residência ou uma empresa, né? Então, quando você tem aquele tipo de rede instalada e o local onde você está instalando é em uma residência, né? Ou em uma empresa, então a gente tem aí uma rede considerada uma rede local, de abrangência local. Essa empresa, né, ela não necessariamente precisa ter todos os módulos, os compartimentos delas colados fisicamente. Você pode ter uma empresa, por exemplo, que tenha 3 prédios de um lado da rua e um outro prédio, um quarto prédio do outro lado da rua. E a rede de computadores ela é uma só. Pode ser uma interligação de um lado para outro da rua através de fibra ótica, pode ser através de um enlace de rádio, pode ser através de várias tecnologias. Mas assim, logicamente, aqueles 3 prédios mais o outro que está do lado da rua, eles atuam como se fosse uma rede só. Então esse tipo de rede recebe a denominação de LAN, Local Area Network. Quando a gente cresce mais, né, e a abrangência ela vai a nível de uma cidade, de uma metrópole, então a gente vai para uma rede que é chamada de MAN, Metropolitan Area Network, ou seja, uma rede que abrange uma metrópole, uma cidade inteira. Tá? Esse tipo de rede normalmente é uma rede que é subsidiada por algum órgão de fomento, como a RNP, que é a Rede Nacional de Pesquisa, ou algum tipo de órgão que investe nessa questão da pesquisa. Como exemplo, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre uma rede metropolitana, né, que existe aqui na cidade de Belém. Então, essa rede se chama Metrobel, que é a Rede Metropolitana de Belém, e ela tem o ponto de presença dela, ou seja, de onde sai todo o sinal, né, de internet para poder alimentar o resto da rede, onde existe a gerência da rede, é o que a gente chama de POP, né, Point of Presence, ponto de presença, né, é onde fica a gerência dessa rede. Então ela é gerenciada, o ponto estratégico dela é na Universidade Federal do Pará. Aqui ao fundo a gente tem um mapa da cidade de Belém, e aí ela percorre, né, diversos bairros. Essa linha vermelha aqui vai mostrando como é que se dá essa ligação, né, e vai conectando diversas instituições. Passa pela Eletronorte, conecta a Eletronorte, conecta a Universidade, a UFRA, que é a Universidade Federal Rural da Amazônia, conecta o MPEG-1, que não é aquele padrão de compactação, é o Museu Paraense Emílio Gueldi, e assim por diante, vai conectando, vai ligando diversas instituições de ensino e pesquisa, e num formato de anel, e depois ela volta a se conectar com o POP, que é lá na UFPA. Então, ela tem uma abrangência, né, uma dimensão que cobre uma cidade inteira, a cidade de Belém, por isso ela é considerada uma rede metropolitana. Tá? No caso da Metrobel e da maioria das redes metropolitanas, essa conexão essa conexão cabeada, ela se dá através de fibra ótica, que é passada através dos postes de iluminação. Como a fibra ótica ela é imune à interferência eletromagnética, então não há problema algum de você passar junto com o cabo de energia, porque não vai haver nenhum tipo de comprometimento na transmissão do sinal. Quando a gente for trabalhar e falar sobre fibra ótica aqui no canal, a gente vai explicitar melhor isso para vocês. Okay? Então esse aqui é um exemplo de uma rede metropolitana. No caso da cidade de Belém, ela acabou crescendo, né? Por quê? Porque o governo do estado ele criou interesse por isso, porque ele viu naquela rede a possibilidade de ligar diversos órgãos públicos e interligar os serviços do estado. Então ele subsidiou mais uma parte desse projeto,
Tá? Então essa rede acabou sendo estendida, tem uma outra parte que não está sendo mostrada aqui, que ela foi bancada, ela foi financiada pelo governo do estado e em troca de ele poder ligar, né, os diversos órgãos, que é uma decisão estratégica bastante interessante, né, nessa rede aqui. Tá? Então é isso que caracteriza uma rede metropolitana. E quando a rede ela cresce muito, né, ela atinge proporções continentais, por exemplo, aí a gente diz que é uma rede WAN, Wide Area Network, é uma rede de grande abrangência ou de grande arrasto. Então, um tipo de rede dessa é um tipo de rede que pode ser considerada uma rede que liga, por exemplo, um continente inteiro. Tá? Ou, por exemplo, alguns autores, eles consideram que a internet é uma rede WAN. Outros autores fazem essa classificação, chegam na rede WAN e acima da rede WAN eles ainda colocam um outro nível que eles dizem que é a internet. Eu particularmente gosto de considerar a internet como sendo um tipo de rede WAN, tá? De grande abrangência, porque é assim que a maioria dos autores tem tratado esse tipo de rede. Então a classificação das redes ela se dá com base nessa área de abrangência. Se vocês forem pesquisar em alguns livros, vocês vão ver várias classificações intermediárias que não foram citadas aqui. Por exemplo, CAN, de Campus Area Network. São redes que são projetadas para interligar um campus universitário. Então, um campus universitário ele é como se fosse uma mini cidade, né? Ele tem características próprias e, portanto, alguns autores gostam de estabelecer um tipo de classificação específica para esse tipo de rede. E outras mais, mas assim, basicamente, de uma maneira geral, essas são as principais classificações que a gente pode destacar. Então, quando falarem para vocês em classificação de redes, lembrem sempre de associar isso à área de abrangência, né, que essa rede consegue ocupar. Ok? Espero que tenha sido produtiva a aula. Um grande abraço, pessoal.